Pensa numa coisa meio silenciosa, que começa pequena, quase inofensiva e que quando você percebe, já está ocupando um espaço absurdo na sua cabeça. E não é um espaço qualquer não, é um espaço de um triplex. Um triplex ocupado por uma mistura interessante de adrenalina com autoestima, ou falta dela. E no meio disso tudo, a vontade de competir. Só que, veja bem, ninguém te chamou para competir, mas em algum momento, sem perceber, você entrou no jogo. E pior, num jogo que você nem sabe como funciona. Se comparar é uma coisa muito humana, né, gente? A gente compara tudo. Roupa, corpo, carreira, relacionamento, rotina, descanso. Tem gente que compete até para saber quem tá mais cansado. Mas isso não é de agora, não. Desde sempre a gente se compara. Lá atrás, quando o ser humano ainda estava tentando entender o que era civilização, já tinha alguém olhando para o outro e pensando: esse bastão aí tá maior que o meu. Bastão de caça, tá, mente poluída? E assim nasceram as primeiras inseguranças da história. Imagina o clima na caverna. Um cara com uma pele de animal impecável, bem curtida, estilosa, e o outro com um negócio meio mal costurado, pensando: será que eu errei na escolha do mamute? Ou seja, a comparação sempre existiu. O problema não é comparar. O problema é como a sua cabeça faz isso. Porque a sua cabeça não compara de forma justa. Ela compara de forma completamente enviesada. Por isso, o surto de hoje é esse, o surto da comparação. Porque tem um ponto em que isso deixa de ser curiosidade e vira um negócio meio tenso. Primeira coisa, você começa a consumir a vida dos outros como entretenimento. Tem uma frase famosa do Andy Warhol. Ele disse que no futuro todo mundo teria seus 15 minutos de fama. Essa frase aparece nos anos 60, ali no meio das reflexões dele sobre mídia, cultura pop, e na época parecia meio exagerada. Só que hoje parece que ele errou para menos, porque em 2026 a gente não quer 15 minutos, a gente quer presença constante, quer ser visto, quer ser lembrado, mesmo que seja dentro do próprio círculo. A gente posta viagem, posta o pet, posta a casa, posta o café bonito que na prática nem tava tudo isso, e isso quando o perfil é fechado. Quando é aberto, aí vira um nível quase performático. No meu, por exemplo, tem um post fixado de uma viagem que eu fiz para Los Angeles, onde eu participei de uma gravação de um evento pós-Oscar. Na minha cabeça, eu era Julia Roberts, pronta para entrar no palco a qualquer momento. A realidade, talvez, fosse um pouco menos glamurosa, mas o post sustenta. E é isso que a gente consome hoje, sustentação de narrativa, porque as redes sociais, como sempre, elas não criam a comparação, mas elas potencializam num nível absurdo. E aí começa, sem intenção. Você abre o Instagram, sem saber exatamente por quê, porque ficou automático ali você clicar no ícone do celular. Você só abriu. Aí você vê alguém que viajou para um destino absurdo. Outro que aparentemente virou CEO do Google do nada. Alguém com abdômen que disse que conquistou em 5 dias. Tem também aquele nível mais avançado, a pessoa que conheceu a Lady Gaga e fez uma tatuagem com ela. Amizade eterna. Você não responde um amigo há 2 semanas, mas tem gente tatuando vínculo com a Lady Gaga. E aí você segue o baile. Um story, depois outro, depois outro. Quando você percebe, você já assistiu a vida de umas 20 pessoas. E esse é o ponto mais estranho. Você começa a consumir a vida real como se fosse conteúdo. E quando vira conteúdo, vira comparação. Mas ainda não parece. Parece só entretenimento. Eu mesmo faço isso. Às vezes eu entro, vejo 2, 3 pessoas que estão mais organizadas, mais produtivas, mais bem-sucedidas teoricamente, e aí eu fecho o aplicativo com uma sensação meio estranha. Não chega a ser tristeza, mas também não é leveza, porque a verdade é que alguma coisa já ficou. Pequena, mas ficou. E é exatamente o momento em que o jogo começa. Você ainda acha que está só assistindo, mas já começou a medir. E quando isso começa, já não é mais tão inocente assim. Nível do surto. 2. Segunda coisa, você entra no jogo e começa a se medir. Aqui já mudou. Você não está mais só vendo. E o mais curioso é isso. Não é mais sem querer. Agora tem intenção. Você abre o Instagram já com um leve direcionamento. Quase como quem fala: deixa eu ver aqui, quem eu vou usar para me sentir insuficiente hoje? Você entra e começa a procurar. Não qualquer pessoa. Você escolhe, você vai naquele perfil específico,
um conhecido da escola, alguém que você segue há anos, não curte nada, não comenta nada, mas também nunca teve coragem de dar unfollow. E aí a pessoa posta uma coisa, e pronto, sem critério nenhum, aquilo vira referência. Parâmetro, régua, e você aceita isso como se fosse uma decisão racional. Do nada, sem contexto, sem bastidor, sem a menor lógica. E aí começa o surto matemático. Você abre uma planilha mental. Faz uma linha do tempo da sua vida, comparação de trajetória, análise de decisões. Isso como se a vida fosse um PowerPoint. E tem um detalhe muito honesto aqui. Você nunca se compara com alguém que está pior. Nunca. Você escolhe alguém que aparentemente está melhor. E eu digo aparentemente porque todo mundo já entendeu que rede social é recorte. É edição, é filtro, é versão premium da realidade. Mas mesmo assim você vai lá e compra a ideia, sem nem parcelar. À vista. É tipo o Tom correndo atrás do Jerry. Ele se dá mal todas as vezes, mas no episódio seguinte ele tenta de novo. Com esperança, planejamento, fé. É a gente. E aí vem o incômodo, sutil mas constante. Aquela sensação de que você já deveria estar em outro lugar. Gente, a pessoa tem 5 anos a menos que você. Já tem filho, já tem casa, já tem uma empresa com nome próprio e uma logo em Helvética. Helvética! Nem é Comic Sans para você poder julgar. Ela é bem feita. E aí você começa a rever a sua vida inteira, porque alguém tem uma identidade visual coerente. Teve uma época que eu estava meio ferrado de dinheiro. E aí parecia que todo mundo tinha decidido viajar. Era para Paris, era para Tóquio, para Islândia. Sempre tem Islândia. Ninguém vai para Osasco ou para Nova Iguaçu. E eu ali tentando ver se dava para ir de um bairro para o outro sem entrar no cheque especial. E aí inevitavelmente vinha aquela sensação. Eu acho que eu dei uma flopada aqui. E nesse ponto já não é mais distração. Já não é mais entretenimento, já é comparação ativa. E quando você começa a se medir com base em recorte dos outros, você sempre vai parecer menor do que você realmente é. Nível de surto. 4. Terceira coisa, você começa a editar a realidade do outro na sua cabeça. Ah, aqui já ficou injusto, mas de um jeito sofisticado. Porque agora você não está mais só vendo o que a pessoa mostrou. Você começa a completar. Você vira um roteirista, um editor, um diretor criativo premiado, só que da vida dos outros. Sem orçamento, sem briefing, sem compromisso com a realidade. Você vê uma conquista e automaticamente vem um pacote completo. Segurança, estabilidade, felicidade, equilíbrio emocional, maturidade, inteligência financeira. Uma espécie de combo premium da vida adulta. E mais doido é que você faz isso com uma convicção absurda. Você não duvida, você não questiona. Você não pensa, será que essa pessoa às vezes fica perdida? Não, na sua versão ela já se encontrou. Você monta uma narrativa inteira com base em 3 fotos e 2 stories. E aí realmente não tem como você ganhar, porque você inventou um personagem e decidiu competir com ele. É tipo perder para alguém que nem existe. Agora, se no Instagram isso já é forte, no LinkedIn vira uma experiência quase mística. O LinkedIn é um lugar bem chocante, porque ali ninguém trabalha, né? Ali todo mundo performa trabalho. Cada post parece que a pessoa acabou de liderar uma transformação global, revolucionar o mercado, salvar uma cultura organizacional e, se sobrou tempo, resolver um conflito interno com base em escuta ativa. Tudo isso antes das 9. Tem gente que escreve como se tivesse feito algo no nível da Madre Teresa de Calcutá, ou como se tivesse fundado a Apple na garagem de casa na semana passada. E você lê aquilo e pensa, nossa, a minha terça foi escrever texto, responder e-mail, esquentar comida e passear com o cachorro. Eu mesmo posto lá de vez em quando, para não deixar a rede entrar em coma. Mas eu entro, vejo certos posts e penso, ou eu estou vivendo errado ou tem uma ficção corporativa acontecendo aqui. E tem, porque aí entra o ponto mais delicado. Tem gente que você conhece na vida real. Você já trabalhou com a pessoa, já viu ela em reunião, já viu ela travar numa apresentação, e aí você abre o LinkedIn e encontra uma versão dela que parece que saiu do arquivo confidencial do Domingão do Faustão, que nem existe mais. Você pensa, essa pessoa não é essa pessoa. Mas ao mesmo tempo uma parte sua começa a considerar, e se ela for? E aí você faz o quê? Você edita, você pega aquele post, aquela narrativa inflada e começa a ajustar na sua cabeça como se fosse verdade. Porque já não depende mais do que o outro mostra. Depende do que você cria em cima disso. E aí, a criatividade virou problema. Nível de surto. 6. Quarta coisa. Você começa a reescrever a sua própria história. Aqui a coisa fica ainda mais séria, porque já não é mais sobre o outro. Agora é sobre você. E o problema é que você vira meio que curador da própria vida.
Só que não é um museu bonito, organizado, com iluminação boa. É um museu estranho, meio clandestino, tipo aqueles lugares que você entra e pensa: quem foi que aprovou isso aqui? Você monta uma exposição muito específica, só que ao invés de destacar o que te valoriza, você cria um acervo meio perturbador. Tem uma sala só de decisões que você acha que errou, outra só de momentos constrangedores, outra com vídeos mentais que talvez nem aconteceram direito, e você passeia por esse museu como se fosse obrigatório. Aqui temos um momento que você poderia ter feito melhor. Aqui temos aquela oportunidade que você acha que perdeu. E aqui um constrangimento de 2009 que ninguém lembra, mas você mantém vivo por respeito à memória. É um compromisso, um patrimônio histórico pessoal. E o mais impressionante é que esse museu não tem ala de conquistas. Se tem, está em reforma, ou interditada, ou sem previsão de abertura. Se existisse uma curadoria oficial da sua vida, você provavelmente seria demitido por conflito de interesse, porque você claramente está jogando contra você. O que é bom, você minimiza. O que é ruim, você transforma em exposição permanente. E aí você começa a acreditar nesse roteiro. Eu mesmo faço isso direto. Vem um monte de elogio, engajamento, retorno positivo, e aí aparece uma crítica ou algum comentário que na minha cabeça é negativo. Uma crítica. E pronto, virou a obra principal da exposição. E a minha cabeça começa um raciocínio meio criativo, como já deu para perceber, né? Será que essa pessoa percebeu algo que todo mundo fingiu que não viu? Como se eu fosse um grande detetive emocional. E aí piora, você começa a imaginar que as outras pessoas pensam igual, que existe um consenso silencioso, uma reunião secreta onde decidiram que você não tá tão bem assim. E você não foi convidado. E você acredita, sem prova, sem evidência, só na base da imaginação fértil. E aí vem uma das imagens mais perfeitas disso tudo. A sua vida, ela vira um episódio do Passa ou Repassa. Você lembra? Que tinha Eliana, depois foi o Gugu, ou o contrário, agora é com Celso Portiolli. Você tá lá, sabendo que talvez saiba a resposta, mas trava. Não aperta o botão, alguém aperta antes, você perde, toma torta na cara, e aí você não pensa, ok, acontece. Você pensa, eu sou lento, eu sou ruim, eu não sei jogar. Ou pior, você pensa que você escolheu o lado com a máquina defeituosa. Ou então você acha que aquilo ali já estava meio armado contra você. E aí você começa a achar que talvez você tivesse merecido a torta. Olha o nível da viagem. Enquanto isso, do outro lado, tem alguém também perdido. Tem alguém também inseguro. Mas na sua cabeça, essa pessoa está jogando com controle premium. Sem delay, sem erro. E esse é o ponto mais delicado desse grau. Você não está mais distorcendo o outro. Você está sabotando você. Com consistência. E aí não importa o que você conquista. Nunca vai parecer o suficiente, porque no seu próprio museu, você só expõe o que te diminui. Nível de surto. 9. Quinta coisa. Você começa a tomar decisões que não fazem sentido para você. Esse aqui, nossa, não é nem mais sobre pensamento. É comportamento estranho. E não é um estranho escandaloso, é um estranho elegante. É um estranho socialmente validado, mas completamente desalinhado com quem você é, porque você começa a fazer coisas que, se alguém te perguntasse antes, você diria: nossa, eu jamais faria isso. E mesmo assim você faz. A pessoa parece com um carro lindo, dourado, impecável. Você olha e pensa: nossa, é incrível. E aí a sua cabeça dá um passo além. Se eu fosse ter um, eu faria melhor. Pronto, você já não quer o carro, você quer superar o carro. É quase uma competição com uma vida que você não viveu. E aí começam decisões meio estranhas. Você começa a mudar coisa na sua vida não porque você quer, mas porque parece que deveria. Eu já fiz isso. Com convicção, aliás. Teve uma época que eu decidi que não bastava ser saudável. Não, eu precisava ir além. Eu precisava ser crossfiteiro. Porque na minha cabeça, isso ia me colocar automaticamente naquele grupo de pessoas com corpo definido, energia infinita, capacidade de fazer burpee sorrindo. E aí no primeiro dia, entrei, olhei em volta e aí eu percebi rapidamente. Gente, o buraco aqui é mais embaixo. Era gente levantando peso como se fosse sacola de supermercado, pulando caixa de 1 metro com naturalidade. Teve um momento que eu quase desmaiei e aí eu precisei de melzinho. Eu fui pro CrossFit achando que ia virar atleta e saí dependendo de glicose como uma criança no recreio. Isso resume perfeitamente esse grau. Você entra em coisas que não tem nada a ver com você, achando que vai virar outra pessoa. Mas não vira. Você só vira alguém cansado, tentando sustentar uma versão que não nasceu de você. E aí vem o ponto mais delicado, digamos assim. Não é que não funciona, é que nunca foi para funcionar para você. Mas em vez de perceber isso, você pensa: o problema sou eu. E tenta mais,
E insiste, e ajusta, e se força para caber numa ideia que nem era sua. E aí não importa o que você faça, sempre vai parecer meio deslocado, meio artificial, errado, porque no fundo você não está vivendo a sua vida. Você está tentando performar uma versão que você comprou olhando a vida dos outros. Nível de surto: 10. Nota 10. Talvez o problema da comparação não seja se comparar. Talvez seja o nível de criatividade que a gente coloca nisso. Porque se você parar para pensar com honestidade, não é que você está vivendo uma vida ruim, pô. Você só montou um ranking muito específico, onde você sempre perde. É quase um esporte, só que você escolhe os adversários, define as regras, ignora o contexto e ainda entra já preparado para sair derrotado. É tipo um campeonato onde você fala, vou competir com esse aqui, mas só naquilo que ele é melhor. E o mais curioso é que ninguém está participando disso com você. Ninguém. As pessoas que você usa de referência, elas estão ocupadas demais tentando não surtar com a própria vida. E você aqui, criando uma Olimpíada emocional com transmissão exclusiva na sua cabeça. Sem patrocínio, sem público, e no final nem tem prêmio. Porque mesmo quando você chega perto de alguma coisa, você muda a régua, aumenta o nível, escolhe outra pessoa, começa de novo. É um jogo impossível de ganhar, mas com uma dedicação impressionante. Então, talvez a pergunta não seja como parar de se comparar. Talvez seja outra. Por que você está jogando um jogo que claramente foi desenhado para você perder?